30 vezes em que os Simpsons previram o futuro. Uma pandemia de origem asiática, como não começar com uma das cenas mais faladas ao longo dos últimos 2 anos. A pandemia partiu da China para todo o mundo em 2019, e a família Springfield já a tinha previsto no episódio 21 da 4ª temporada. Esta previsão estava próxima, embora não fosse exata. Durante o episódio, o vírus teve origem na cidade de Osaka, no Japão, mas a forma rápida de propagação e as restrições posteriores foram previstas com exatidão. Assim que as notícias internacionais sobre a atual pandemia foram para o ar, os fãs trouxeram de volta as imagens divulgadas em 1993. Chamadas de vídeo, embora hoje em dia seja uma das formas de comunicação mais utilizadas. Quando o episódio 19 da 6ª temporada estreou em 1995, mostrando Lisa numa videochamada com a sua mãe, parecia impossível. Quase não existiam telemóveis e ter um era visto como um luxo que poucos podiam pagar. Curiosamente, em 2010, exatamente 15 anos depois de o episódio ter ido para o ar, foi introduzida a tecnologia das videochamadas. E não se limitaram a prever esta nova funcionalidade. Também previram que as gerações mais velhas teriam dificuldade em adaptar-se a ela. Novos proprietários no final do episódio When You Deixa Pona Star, que foi para o ar em 1998. Os argumentistas incluíram um sinal no exterior de um edifício onde se lia 20th Century Fox, a division of Walt Disney Co. Em 2017, a Disney anunciou que estava a adquirir parte da 21st Street Century Fox, que detém a 20th Century Fox. O repórter da ESPN Doran Rovell foi o primeiro a notar a previsão precisa e publicou um tweet incluindo uma captura de ecrã do episódio. Ataque do tigre. Quando Mr. Buns abre pela primeira vez as portas do seu cassino em Springfield, aparecem 2 personagens inspiradas nos mágicos Siegfried e Owen. Esta dupla divertiu milhões de turistas em Las Vegas, com os seus famosos espetáculos envolvendo tigres brancos. No final do episódio, os ilusionistas dão por si a ser atacados por um dos seus tigres. 10 anos após a estreia do episódio, ocorreu um ataque chocantemente semelhante. Um tigre chamado Montecore atacou Oi durante um dos seus espetáculos em Las Vegas, mordendo-lhe os braços e o pescoço, o que consequentemente pôs fim à sua carreira de artista. World Trade Center. As previsões de Os Simpsons são normalmente engraçadas, nostálgicas e, em geral, chocantes, mas também, por vezes, um pouco perturbadoras. Em 1997, o programa exibiu um episódio chamado A Cidade de Nova York versus Homer Simpson. Numa das cenas, Bart é visto a segurar um panfleto onde se lê Nova York, $9, e as torres gêmeas parecem formar o número 11. 4 anos depois, quando o atentado ocorreu, os espectadores apontaram as semelhanças com o episódio e não conseguimos deixar de o ver. Em 2010, o produtor executivo do programa, Bill Oakley, disse ao The New York Observer: o $9 foi escolhido como uma tarifa comicamente barata, e admito que é estranho, dado que é o único episódio de qualquer série que teve um ato inteiro de piadas sobre o World Trade Center. Final da Taça do Mundo. No início de 2014, estreou a temporada 25, que incluiu um episódio sobre o Campeonato do Mundo no Brasil, que se realizou alguns meses depois. Nele, Homer é um árbitro e a série antecipou um dos jogos mais importantes desse torneio, Brasil versus Alemanha. A previsão não foi totalmente exata, mas aproximou-se bastante. No episódio, as duas equipas defrontaram-se durante as semifinais, quando na realidade o jogo teve lugar durante a final do torneio. No entanto, tanto no episódio como no torneio em si, a vitória foi para os alemães. Os argumentistas podem oficialmente acrescentar mais um sucesso à lista de previsões. Peixe com 3 olhos. Blink, o peixe de 3 olhos, fez a sua primeira aparição na segunda temporada da série. Bart e Lisa estavam a pescar perto de uma central nuclear e depararam-se com o pequeno peixe de 3 olhos. Este caso deu origem a preocupações sobre os danos dos resíduos nucleares na vida marinha.
Cerca de 10 anos mais tarde, um peixe mutante semelhante foi encontrado na Argentina, perto de uma central nuclear. Isso prova que os Simpsons não apenas previram a existência de tal criatura, mas também a causa dessa mutação assustadora. A equação do bosão de Higgs. Nem toda a gente sabe que muitos dos argumentistas dos Simpsons são também excelentes matemáticos. E o episódio The Wizard of Evergreen Terrace, que foi para o ar em 1998, é a prova perfeita disso. Homer parece estar a imitar Thomas Edison em frente a um quadro negro, com uma equação matemática escrita. À primeira vista, a equação pode parecer um rabisco para encher o espaço, mas, olhando mais atentamente, prevê a massa da partícula bosão de Higgs. Mais de uma década antes de os físicos descobrirem a massa da partícula, através de uma experiência que custou mais de 13 mil milhões de dólares. Mais uma vez, ficamos a pensar, como é que eles estão a inventar isto? Lady Gaga, outra das previsões de Os Simpsons, tornou-se realidade a 6 de fevereiro de 2017, durante o espetáculo do intervalo do Super Bowl. O episódio Lisa Goes Gaga, que foi para o ar em 2012, mostrava um concerto de Lady Gaga, em que ela está pendurada por fios sobre a coroa, estranhamente semelhante à atuação real. Embora ela não estivesse a disparar fogo do seu fato, o palco tinha muitas máquinas de fogo e fumo que deram à previsão uma sensação ainda mais realista. Previsão ou spoiler. Em 2017, 2 anos antes da estreia do episódio, os Simpsons previu corretamente como terminaria o tão aguardado final de Game of Thrones. Durante o episódio temático de fantasia The Simpsons, Marge, Homer, Bart e Lisa, enquanto olham para sua cidade, apontam para um dragão vermelho a soprar chamas do céu e Bart diz: "Olhem, o dragão está a queimar a nossa aldeia." A cena é inegavelmente parecida com a do último episódio da série da HBO, e os fãs não demoraram a notar. Foi tudo um sonho a acrescentar à lista de previsões tecnológicas de Os Simpsons. Temos a realidade virtual e os auscultadores VR. No episódio Lisa S. Wedding, baseado num mundo futurista, Bart parece jogar bilhar virtual enquanto usa um dispositivo chocantemente semelhante à atual tecnologia Oculus. Eles até têm as luvas. Durante o jogo, outra personagem consegue bater virtualmente em Bart, e a dor é refletida na vida real, o que seria a única diferença da realidade, ou pelo menos por enquanto. Um novo sabor na temporada 11, episódio 9, Homer cria acidentalmente um fruto híbrido, a partir de plantas de tomate e tabaco, e chama-lhe o tomaco. Acabou por ser um enorme sucesso entre a população, mas criou uma certa dependência entre animais e humanos. Anos mais tarde, um agricultor e fã dedicado dos Simpsons chamado Bob Bowen decidiu tornar esta invenção numa realidade, uma vez que ambas as plantas pertencem à mesma família e são capazes de produzir um resultado viável. Os argumentistas da série ficaram tão impressionados com a iniciativa de Bob que os convidaram para a sede de Os Simpsons e experimentaram um pouco do tomaco da vida real. Já chega! Os Simpsons conseguiram-no mais uma vez. Na 9ª temporada, episódio 3, exibido em 1997, Marge parece estar a ler um livro para Bart, intitulado Curious George the Ebola Virus. Apesar de o vírus ter sido descoberto pela primeira vez em 1976, não estava particularmente difundido no final do século XX. No ano de 2014, o mundo foi atingido pelo maior surto do vírus até a data, e foi rotulado como uma das piores epidemias da história de África. Tudo o que podemos esperar é que os escritores de Os Simpsons não planeiem incluir mais nenhuma destas situações nos seus futuros episódios. O bandido da graxa. Os fãs dos Simpsons já provaram vezes sem conta que estão dispostos a ir até as últimas consequências para provar o seu empenho na série. Desta vez, alguém se inspirou no episódio 1 da 10ª temporada, em que Bart e Homer decidem roubar gordura usada na cafetaria da escola primária. Em 2014, milhares de quilos de óleo de cozinha foram roubados de restaurantes na área de Minnesota, e os fãs não demoraram a associar o caso ao programa.
juízes amarelos sim, mais um episódio dos Simpsons a ganhar vida diante dos nossos olhos. No episódio Elementary School Musical, Milhouse Van Houten previu o vencedor do Prêmio Nobel das Ciências Econômicas de 2016, o professor Ben Hua, Oster M. Mais tarde, os espectadores do programa perceberam-se de que ele não previu apenas um vencedor do Prêmio Nobel, mas dois. W. E. Moerner ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2014. Viagem sem fim no episódio intitulado O Casamento de Lisa, exibida em 1995. Lisa Simpson viaja para o futuro até ao ano de 2010. Durante uma das cenas, aparece um cartaz com os Rolling Stones e a sua Still Wheelchair Tour, o que implica que a banda ainda estará em digressão 15 anos mais tarde. Surpresa! Surpresa! O Sr. Burns é Real Burns Bear, estreado em 1993, é um dos episódios favoritos de muitos fãs. O enredo que apresenta o patrão de Homer, um velho sempre malicioso sensibilizado por um boneco da sua infância, é um dos mais recordados com carinho da série. Assim, quando um urso antigo sem um olho apareceu num aeroporto em Inglaterra, as cenas do episódio tornaram-se imediatamente virais. Foi até proposta uma busca pelo seu dono, mas parece improvável que o lendário Sr. Burns apareça e o recupere. Eu falo primeiro mais uma vez antecipando a tecnologia. Como em séries como os Jetsons, a genialidade dos roteiristas em tratar de temas do futuro é demonstrada a cada novo avanço. Embora já existissem protótipos básicos, os primeiros smartwatches chegaram ao mercado a partir de 2012. No entanto, Joe, o noivo inglês de Lisa, já estava a comunicar por este meio 17 anos antes, na série criada por Mark Groening. Ele pode ser visto na cena em que pede a jovem Simpson em casamento. Uma queixa animada no mesmo capítulo em que se antecipa a semifinal da Copa do Mundo de 2014, prevê-se também um tema obscuro e recorrente no universo deste desporto, a corrupção. Homer é testemunha e participante de manipulação de resultados, até que o presidente da Federação Internacional de Futebol é descoberto e preso. Apenas um ano depois, o escândalo FIFAgate revelou os negócios obscuros da organização e até custou a demissão do seu presidente Joseph Moara. Poupar recursos é um facto bem conhecido que na escola primária de Springfield não há orçamento para gastar e, por vezes, é necessário fazer ajustes em diferentes áreas. Por exemplo, a alimentação. No episódio lançado em 1994, a cozinheira Does pode ser vista a usar carne de cavalo nos seus pratos. Apesar de ter começado como uma brincadeira delirante, em 2013 tornou-se uma realidade, quando vários países da União Europeia descobriram carne deste animal em hambúrgueres e outros alimentos. Grande inspiração, o filme O que Aconteceu Ontem, protagonizado por Bradley Cooper, foi lançado em 2009 e foi uma sensação mundial. Mas, como quase tudo na vida, os Simpsons já o tinha feito. No episódio On Live in Flanders, lançado 10 anos antes, o vizinho de Homer apercebe-se que já tem 60 anos e ainda não teve aventuras suficientes. Por isso, passam uma noite de loucura em Las Vegas e até casam com duas mulheres sem se lembrarem, algo que também acontece no filme. Steve Jobs amarelo no episódio de 1996, em que Bart trabalha numa casa de burlesco. É possível ver um dispositivo curiosamente semelhante aos primeiros iPods, que só foram lançados em 2001. Embora se tratasse de um intercomunicador elétrico para o lar, a forma e o design tão semelhantes aos dos primeiros produtos musicais da Apple são impressionantes. Talvez os criadores da marca tivessem essa cena em mente. Até as construções do edifício conhecido como Shore of Glass é uma maravilha arquitetônica da cidade de Londres. Com quase 310 metros de altura, começou sua construção em 2009 e foi inaugurada em 2012. O curioso é que numa cena de Os Simpsons de 1995, onde é feita uma planta da capital inglesa, é possível ver ao fundo uma torre com uma ponta semelhante à estrutura do Shore. É claro que a construção estava a quase 15 anos de distância. As previsões da família amarela nunca deixam de nos surpreender.
argumentistas e economistas, quando Homer se torna um crítico especializado e assiste a vários programas de televisão como convidado. A legenda referente à Grécia pode ser lida num deles. O episódio estreou em 2012 e, 3 anos depois, rebentou uma crise financeira naquele país europeu. É claro que um incumprimento está a ser construído com algum tempo de antecedência, mas nenhum economista se atreveria a antecipar uma situação tão trágica para a Grécia. No entanto, os argumentistas da série têm várias especialidades. Deixa-os prever a sua solução. Em 1994, foi lançado Lisa Y Los Deportes, um episódio memorável em que a mais inteligente da família se apercebe das suas deficiências desportivas. Por essa razão, decide entrar para uma equipa de hóquei no gelo, onde obtém sucesso como guarda-redes. No entanto, numa cena no início, podemos ver como os rufias da escola escrevem uma frase num dispositivo eletrônico e este corrige-o sem sentido, um problema bastante atual em muitos smartphones. A Corrida Espacial, o episódio de 1994, Homero in Deep Space, mostrou como uma pessoa comum pode viajar numa nave espacial para aumentar as audiências televisivas. Atualmente, a corrida espacial privada já colocou bilionários famosos como Richard Branson e Jeff Bezos na estratosfera. Esta previsão tornou-se uma das mais recentes para a série, que continua a surpreender. Cada novo evento que acontece pode ter uma página escrita nos mais de 700 capítulos da série. Exagerado, mas verdadeiro noutro dos episódios que mostram o futuro. Lisa encontra-se numa sala onde pode ver o controle absoluto do Google sobre a internet e também sobre uma boa parte do mundo. De qualquer forma, a filha de Homer e Marge não parece tão descontente com o assunto. Embora não seja uma previsão que se tenha concretizado na totalidade, a série da família amarela antecipou o enorme crescimento do motor de busca. O pior é que ainda há tempo para que se concretize na totalidade. Eles dominaram a tecnologia. Os Simpsons não previram apenas fórmulas de física ou viagens espaciais, mas também novos tipos de câmaras. No episódio Homero e Apu, estreado em 1994, o pai de família investiga o dono do mini supermercado com uma espécie de GoPro instalada num chapéu, procurando que ele revele as condições da sua comida. Este sistema só foi comercializado 10 anos mais tarde, quando os primeiros modelos foram postos à venda. Uma câmara suficientemente pequena para caber num chapéu estava apenas na imaginação dos argumentistas da época. Talvez seja plágio. Em 2013 foi lançada a série Under the Dome, baseada em um romance de Stephen King. Nela, uma pequena cidade é coberta por uma cúpula gigante e os cidadãos entram em conflito para tentar sair. No entanto, parece que além do romance, uma inspiração extra foi o filme Os Simpsons, concluído em 2007. Até aos livros eletrônicos, sem dúvida, o primeiro episódio, O Futuro de Lisa, leva todos os prêmios em termos de previsões, para além dos relógios inteligentes e das digressões dos Rolling Stones, também anteciparam os primeiros livros eletrônicos. Na cena em que Lisa e John estão deitados no quarto da faculdade, vê-se no chão um aparelho como aquele que a marca Canon lançaria apenas 12 anos depois. Embora já existissem alguns protótipos, esta versão foi a primeira a ser lançada.